meine Lieben, guten Tag! Quanto tempo, não é mesmo? E já estamos em outubro. Em alemão, Oktober. Oktober. E como em alemão é comum, nós formamos palavras através de duas ou mais quando nós juntamos, né? Em alemão a gente chama de Composita. Então eu tenho aqui um substantivo, das Fest. Das Fest. E quando eu junto essas duas palavras, Oktober e Fest, eu tenho o que nós já conhecemos, das Oktoberfest. Das Oktoberfest. Trouxe uma arte aqui para vocês, das Oktoberfest. E eu vou trazer para vocês, ensinar para vocês, porque tem tido na televisão uma propaganda, um alemão, né? Ele chega perguntando, weißt du wo das Oktoberfest ist? Ele faz essa pergunta. Então eu vou ensinar essa pergunta para vocês. Então nós precisamos de 3 vocabulários, assim, 3 palavras, né, básicas para a gente entender bem essa frase da televisão. Então coloquei mais uma vez das Oktoberfest. E aí nós temos o verbo wissen, wissen, lembrando que o W tem som de V. Wissen significa saber. Nós temos o verbo sein, sein, que é o ser ou estar, que nós já conjugamos, mas eu vou trazer mais uma vez nesse vídeo em seguida para a gente relembrar. E temos aqui o pronome interrogativo wo, W-O, wo, que significa onde, wo. Antes de nós formarmos a frase, eu vou conjugar com vocês esses 2 verbos. Primeiro o sein, que é para relembrarmos o verbo sein, ser ou estar. Depois eu trago a conjugação do verbo wissen, que é o verbo saber. E aí a gente formula a nossa frase para quando a gente vê, né? Para quando nós formos assistir a propaganda, que nós vamos entender, vamos poder entender perfeitamente o que o personagem está falando, tá? Então vamos começar com a conjugação do verbo sein em seguida. Então vamos relembrar aqui a conjugação do verbo sein, começando pelo verbo sein, que é o verbo ser ou estar. Então em uma videoaula anterior nós já conjugamos, mas tá aqui de novo para a gente relembrar sempre, tá? Então é um verbo bem assim irregular a conjugação dele, mas é bem fácil. Ich bin, eu sou ou eu estou. Se eu falo ich bin Denise, eu sou a Denise. Du bist, sie oder es ist. Se você está assistindo ao vídeo pela primeira vez aqui, então é ele, sie, ela, e o es é o neutro, né? Não podemos comparar com o it do inglês, porque em inglês nós temos um gênero único. Os pronomes pessoais é que são 3. Em alemão temos 3 gêneros, tá? Então, na verdade, o neutro é aqui, quando nós vamos substituir pelo pronome pessoal, qualquer substantivo neutro. Então, nós temos o es, ist. E esse ist é importante para nossa frase, tá? Olha aqui, vamos já aguardando, porque esse ist é importante para quando nós formos ver a frase, tá? Wir sind, nós somos ou nós estamos. Ihr seid, sie, eles ou elas, plural, eles ou elas, sie sind. Vamos agora conjugar o verbo wissen, que é o verbo saber. Bem, agora trouxe para vocês o verbo wissen, que é o verbo saber. Gente, esse verbo ele é muito irregular. Na verdade, ele tem uma conjugação que segue o modelo dos verbos modais. Portanto, essas 3 pessoas aqui, né, no caso as 3 pessoas do singular, primeira pessoa do singular, segunda do singular do, e as 3 pessoas do singular aqui na terceira pessoa do singular, elas têm uma mudança total aqui no radical, tá? E inclusive a primeira pessoa e as terceiras não têm a desinência pessoal.
Então tem uma mudança bem assim importante aqui no radical. Isso acontece também com os verbos modais, né? Que são 6 verbos modais em alemão, e esse tipo de mudança também ocorre. Então ele foge à regra da conjugação dos verbos, né, regulares ou mesmo irregulares, que tem ali um padrão, tá? Mas vamos lá, é simples. Wissen é o verbo saber, vou escrever aqui, ó, saber, né? E a primeira pessoa, ich weiß. Ich weiß. Quem está assistindo ao vídeo pela primeira vez, essa letra é o SZ, SZ, e ela tem o som de 2 S's, ok? Então, ich weiß. Entschuldigung, desculpe. Ich weiß. Du weißt. Então, aqui é importante para o nosso vídeo, né? Para nossa pergunta que nós vamos aprender, tá? Du weißt. Er weiß, ele sabe. Sie weiß, ela sabe. E es weiß, é o neutro. Wir wissen. Ihr wisst, cuidado que aqui, ó, eles mantêm os 2 S's, não é SZ. E o Sie plural, wissen. Bem, agora, na sequência, eu vou formular a nossa frase. Eu trouxe aqui 2 perguntas para vocês. A primeira é uma pergunta direta. Se eu pergunto, wo ist das Oktoberfest? Eu estou perguntando onde é a Oktoberfest, né? Então, wo ist, onde é? Começando pelo pronome interrogativo e em seguida o verbo sein, né? Que nós acabamos de ver a conjugação. Então, wo ist das Oktoberfest? Mas a pergunta que a personagem faz na propaganda é uma pergunta que nós chamamos na gramática de pergunta indireta. Ou seja, nós começamos aqui, ó, weißt du? Então, quando eu tenho uma pergunta em alemão sem um pronome interrogativo, eu começo pelo verbo. Em português, o que vai diferir a pergunta é a entonação. Você sabe? Então, eu já estou vendo que é uma entonação. Em alemão, eu começo pelo verbo. Weißt du? Então, seria se você sabe, uma pergunta, né, em português, mas em alemão, lembrando, eu começo aqui pelo verbo. E quando eu tenho uma pergunta indireta, o meu pronome interrogativo, ele vem depois, eu tenho uma vírgula. Weißt du, vírgula, wo das Oktoberfest ist? E aí, olha, o verbo, ele vem no final da frase, porque é uma pergunta indireta. Na verdade, eu já tenho aqui esse primeiro momento. Weißt du, vírgula, né, coma, em alemão, coma. Weißt du, wo das Oktoberfest ist? Weißt du, wo das Oktoberfest ist? Então, essa é a pergunta que a personagem faz na propaganda. Quando chega um rapaz e fala, pergunta para as pessoas, weißt du, wo das Oktoberfest ist? Né? E a resposta é in Blumenau. Blumenau, né? In é a preposição in Blumenau, que é muito legal e já está pertinho de acontecer. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que agora vocês vão assistir a propaganda e entender o que a personagem está perguntando. Espero que tenha sido legal e logo logo eu volto com outros. Tchau!